superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado, dia 22 de fevereiro, nossa igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nós vemos que diante da pergunta de Jesus, quem eu sou para vocês? Simão Pedro dá uma resposta certa, assertiva, e Jesus nos ensina que ele deu essa resposta não baseado na sabedoria humana, mas iluminado pelo Pai no Espírito. E após essa profissão de fé, Jesus dá a Pedro as chaves da igreja, para que tudo que ele fechasse permanecesse fechado e tudo aquilo que ele abrisse permanecesse aberto. É interessante nós olharmos que logo depois Jesus começa falando da sua morte, que ele seria rejeitado, entregue nas mãos dos homens e seria morto, crucificado. Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus, longe de que te aconteça tal coisa. E Jesus fala para o mesmo Pedro, que antes Jesus elogia, Jesus pede que Pedro se afaste, porque ele pensava igual aos homens e não igual a Deus. Eu quis trazer esses dois pontos, porque após pedir que Pedro se afaste, porque ele estava com o pensamento dos homens e não com o pensamento de Deus, Jesus não retira das mãos dele as chaves da igreja. Jesus não é uma criança mimada que quando os amiguinhos não querem jogar do jeito dela, ela fura a bola ou leva a bola embora. Jesus permanece dando a Pedro as chaves da igreja. E nós cremos que essas chaves continuaram passando de papa a papa. Eu digo isso porque hoje existem muitos cristãos que não consideram papa, que julgam, que condenam, que são contrários ao que o Papa fala. Nós não precisamos gostar do que as pessoas falam, mas existe um aspecto de fé. Existe a confiança no poder que Deus deu ao Papa, ao sucessor de Pedro. Se você não gosta, o problema é teu. Reza, peça que o Espírito Santo ilumine, peça que o nosso Papa tenha força, coragem, ousadia, ânimo
para fazer tudo aquilo que Deus lhe pede. Se ele está lá iluminado pelo Espírito, age conduzido pelo Espírito, quem somos nós para julgar, para condenar, para apontar o dedo? Nós devemos ir contra, se algum dia ele falar algo contra a fé, se algum dia ele nos obrigar a viver algo contrário àquilo que Jesus nos pede. Caso contrário, o Papa é um ser humano que age, que guia, que segue, que tem sua personalidade, que tem seus pensamentos, que tem a sua história e que busca rezar, que busca entender qual o caminho que a Igreja, no mundo em que nós estamos, precisa ser guiada. Mais do que apontar o dedo, xingar, falar mal, nós devemos rezar. Se você não concorda, reza, fique em silêncio, reza, peça que o Deus Todo-Poderoso haja através dele. E que nós, esse dia, possamos rezar para que nós não nos deixemos levar pelos pensamentos de divisão, pelos pensamentos de discórdia, pelo pensamento de julgamento e fofoca. O único que sabe o que o Papa passa é ele e as pessoas ao seu redor. O único que sabe o que o Papa diz e por que é ele. Que nós saiamos dessa postura de julgamento e possamos rezar para que o nosso Sumo Pontífice haja de acordo com a vontade de Deus e seja fortalecido para não se deixar abater pelas maldades, pelas fofocas e pelas caras feias que continuamente ele tem que ver e ouvir. Ó Senhor, hoje nós estamos aqui reunidos para pedir pelo nosso Papa. Nós cremos na sucessão apostólica que o mesmo poder que o Senhor deu a Pedro permanece até hoje no nosso Sumo Pontífice. E através dele a Igreja caminha, guia e conduz o teu povo nessas sendas da salvação. Por isso, Senhor, pedimos pela intercessão de todos os santos que o Senhor abençoe o nosso Papa, para que ele ouça, para que ele tenha força e todas as graças para seguir a tua vontade e nos guiar nela até o fim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.